Senhores e senhoras, antes de encerrar os painéis técnicos, vamos dedicar esse momento final agora para a espinha dorsal de todo o trabalho da APM, que é a pauta municipalista e a importância das ações coletivas. A APM existe para dar voz aos municípios, voz e vez, atuando em Brasília e nos tribunais, na defesa de temas estruturais, como, por exemplo, o repasse de verbas federais e também o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A força do municipalismo reside na união e na atuação coordenada, organizada. É aquele velho lema, né? Juntos somos mais fortes, juntos podemos mais. Quando os municípios se unem em uma ação coletiva, o seu poder de influência e de garantia de direitos constitucionais é exponencialmente maior. E para discutir como essa articulação se traduz em vitórias concretas para a população, nós convidamos o presidente da Associação Paulista de Municípios, Fred Guidoni. Fred, devolvo-lhe a palavra. Faça bom uso dela. Obrigado, super gentil. Pessoal, nós já estamos do meio da tarde para o final, então eu prometo a vocês que eu vou ser bem breve nessa explanação, mas não menos importante de tudo que foi dito aqui, desde essa manhã de trabalhos até agora, passando pela reforma tributária, falando dos regimes de previdência próprios e também do regime geral, falando da PEC 66, que virou a emenda constitucional 136, e aqui quero fazer um parênteses, chamar a atenção que já tem uma normativa editada pelo Conselho Nacional de Justiça de como proceder nos descontos e pagamentos de precatórios, antecipando a vigência da 136, de como aderir aos programas de novos parcelamentos. Tudo isso que foi dito aqui é fundamental para se avançar na gestão pública com qualidade e, obviamente, você otimizar recursos públicos para poder dar conta de todas aquelas atividades e responsabilidades que são inerentes ao gestor público local, ao prefeito, à prefeita, àqueles que estão vinculados de forma direta à administração pública, para que tenham recursos suficientes para fazer frente a todas essas responsabilidades. Ou seja, investir bem o dinheiro, ter condição de inovar e modernizar a gestão pública, atender às demandas que a população oferece ao Executivo Municipal e conseguir otimizar essa questão do investimento, tendo capacidade de investir, tomando essas atitudes como verdadeiras e sendo bem aplicadas nas suas cidades, ou seja, nas nossas cidades paulistas. Mas, antes disso tudo, tem uma espinha dorsal que a gente precisa entender, que é o movimento municipalista. Do que é que nós estamos falando aqui, na verdade? Nós estamos falando do fortalecimento das administrações públicas locais. E qual é o entendimento, que bandeira é essa que a gente tanto luta no discurso, e diz, olha, o movimento municipalista, a APM, a Confederação Nacional de Municípios, o nosso presidente Paulo Zielkowski lá em Brasília, lutando a favor ou contra aquela PEC, defendendo os interesses do município. Por que a gente insiste tanto que os municípios, os prefeitos façam a adesão, adiram à Associação Paulista de Municípios, estejam vinculados a ela na luta coletiva? Disse aqui a Raquel, porque juntos nós conseguimos mostrar a força política suficiente para sermos ouvidos. Não dá para um prefeito ou um gestor público local sozinho achar que vai resolver os problemas da administração pública da sua cidade de maneira isolada. Não existe isso. Nós já passamos há muito tempo do municipalismo de competição para ver qual município tem melhores índices, qual está melhor, para o municipalismo de cooperação. Os gestores públicos entenderam que os problemas não são mais locais só dele, que tudo o que acontece na sua cidade interfere sim na vida da cidade vizinha e vice-versa. Por isso esse olhar coletivo que a Raquel disse aqui, esse olhar mais amplo regional, porque os problemas deixaram de ser só seus.
eles passaram a ser mais macro, mais amplo, e o prefeito não pode mais ficar fechado ali no seu casulo, tentando resolver esses problemas ali no seu gabinete, exclusivamente sozinho. É preciso ampliar esse entendimento do que é a gestão pública. E um exemplo típico disso, muito claro de entender, é a saúde pública. Muitas cidades pequenas não têm o seu próprio hospital e fazem ambulançoterapia, encaminham os seus pacientes para a cidade centro, como era aqui Araçatuba, que deve receber de toda a região para poder fazer tratamentos de saúde mais especializados. E tem que haver uma convergência, tem que haver um entendimento, mas tudo isso passa por recursos antes. E qual é a grande discussão que a Associação Paulista de Municípios, Raquel, junto com a Confederação Nacional de Municípios, da qual tenho a honra de ser um dos vice-presidentes, faz em Brasília e em São Paulo? Então, como diz aquele apresentador de televisão, põe na tela aí, por favor, que a gente vai mostrar para vocês o que é esse movimento em si. Nós temos a primeira e a segunda apresentação, por favor, se você puder colocar. Está aqui já? Eu não sei onde está o negocinho. Ah, está aqui. Está aqui. Então, eu vou pedir que você vá passando para mim, por favor. Você vai coordenando aí, eu vou falando e a gente vai avançando. Na verdade, essa luta é uma luta incansável de redistribuição ou reequilíbrio ou novo equilíbrio do pacto federativo. O que é isso que a gente escuta, fala, mas pouca gente entende? É simples. Toda a riqueza é gerada nas cidades brasileiras. Esse dinheiro vai lá para o governo federal em sua maioria, e se a gente fizer um bolão disso tudo, volta o que, Sussumi? 28%, 30% daquilo que vai. Se a gente pensar em FPM, constitucionalmente, hoje, volta 25,5% do que arrecada do IPI, do Imposto de Renda, porque a luta conquistou 3% a mais. Porque lá no 159, se eu não me engano, da Constituição, Kerb, está dizendo 22,5%. E a luta conseguiu mais 1%, mais 1%, mais 1%, e agora está lá a PEC 25 em Brasília, que nós estamos defendendo para mais 1,5%, que representa mais 10 bilhões de reais em municipalismo paulista e brasileiro, para redistribuir esse dinheiro todo para que as prefeituras possam ter recursos suficientes. Então, bota na tela para a gente lá. Ó. O que nós temos rodando hoje lá em Brasília, que a gente tanto vai para Brasília defender, brigar, mobiliza os prefeitos, pede para ligar para os deputados federais. Então, lá na Câmara Federal rodando hoje. O que nós temos lá? Ó? Na comissão especial, aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde dos ACS. Isso é um tema super sensível. Vocês viram que o presidente do Senado, na minha opinião, de uma maneira irresponsável, votou esse tema lá em Brasília, sem ouvir municípios do Brasil inteiro, o que vai trazer um prejuízo de bilhões de reais para os cofres públicos dos municípios do país nos próximos anos, se isso aqui não for barrado na Câmara. O que você está falando? Eu estou falando do regime especial de aposentadorias para os agentes comunitários de saúde. Fred, você é contra? Não. Não, eu não sou contra que uma categoria ou uma classe seja reconhecida. Eu não sou contra que uma categoria ou uma classe possa ter um aumento, um ganho maior, um prestígio maior, ou até mesmo uma condição melhor de trabalho. O que eu sou contra é lá em Brasília votarem isso, jogarem a conta no colo dos prefeitos para pagar e não dizer de onde vem o dinheiro. É isso que nós temos que ser contra. Porque nós aprovamos uma legislação em Brasília no ano passado, com o esforço da Confederação, com o esforço da APM, proibindo que novos programas ou projetos fossem criados para que os municípios realizassem, sem que se dissesse de onde sai a contrapartida financeira para pagar a conta. E o que é isso que nós estamos vendo? É mais um abacaxi para os prefeitos descascarem, é mais uma obrigação dentre tantas que já existem, é mais uma responsabilidade que vai ter que sair dos cofres públicos municipais. E nós não temos nada a ver com essa briga política da direita, da esquerda, se é mais para lá ou se é mais para cá. Nós estamos tentando manter os nossos municípios em pé, numa condição de dificuldade financeira, de dificuldade orçamentária, sem recursos, e temos mais conta para pagar. Então a gente precisa brigar por isso daqui lá em Brasília. A gente precisa estancar essa sangria absoluta de que lá
se resolve uma briga política, dando despesa para o país, com os municípios, os prefeitos tendo que pagar essa conta. Vamos seguir. Então, isso aqui é uma coisa que a gente está brigando lá. Pisos de garis. Pessoal, isso aqui é um exemplo. Tem 200 pisos, tem 200 programas de piso para serem votados lá em Brasília, no Congresso Nacional. Piso do gari, piso do médico, piso do enfermeiro, que vocês conhecem, piso da educação, piso do magistério, piso do dentista, piso de todas as profissões que a gente pode imaginar. Nada contra, mas é a mesma situação. Cada piso desse que é aprovado lá em Brasília reflete aqui no município como uma obrigação financeira. Está lá o piso, você não pode pagar menos do que aquilo reflete na tua folha imediatamente, você tem que refazer todos os cálculos, é mais INSS para quem tem regime geral, é mais contribuição para quem tem regime próprio, é salário maior, todos os reflexos, e da onde vem o dinheiro para pagar tanto piso assim? Veja, se nós temos que lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários, ok, vamos fazer essa luta juntos, mas nós temos que fazer essa luta juntos com a União Federal, entendendo que ela tem que repartir o bolo para que isso aconteça, que eles precisam fazer a reforma administrativa, que eles precisam fazer o dever de casa, para que a gente não receba só 27, 25, 23, 20% do que se arrecada, que a gente receba 30, 35, 40, ou por que não a metade do que se arrecada seja distribuída para os municípios do país, em especial de São Paulo, que a gente tanto luta, para que a gente possa sim ter o piso aprovado lá em Brasília, mas por enquanto a gente é contra. Por enquanto, a associação se posiciona de maneira contrária. Até que se diga quem vai pagar a conta, da onde vai vir a contrapartida financeira, a gente continua lutando, Raquel, para que isso fique lá como está e não aprovado nesse momento. Então, é todo um trabalho que a gente precisa fazer com os nossos deputados federais de São Paulo, são 70, independente do partido A, do partido B ou do partido C, para que não votem situações como essa, sem a gente garantir a compensação financeira. Quero aqui, antes de avançar para o próximo tema, lembrar que foi sancionado agora pelo presidente da República o desconto do IR, né? A isenção do IR até R$5.000. Poxa vida, nada contra, justo, quem ganha até R$5.000 não é milionário, ok, vamos colocar mais dinheiro em circulação na economia, mas espera aí, isso não era parte do imposto retido na fonte dos municípios? Parte desse dinheiro não ficava para as prefeituras, não era de nosso direito? Então estão fazendo bonito com o nosso chapéu? E outra parte desse dinheiro não vinha no retorno da arrecadação do FPM? Os municípios perderam quase 9 bilhões de reais por conta dessa isenção do imposto de renda sem compensação financeira. Nada contra, mas tem que se dizer de onde vai compensar essa diferença dos recursos. Ah, Fred, você é a favor ou contra o governo? Eu sou a favor das cidades. Eu sou a favor do municipalismo. Eu sou a favor que os prefeitos tenham dinheiro para poder fazer o que tem que ser feito. E não é tirando ou aprovando mais despesa para as cidades que você vai fazer isso acontecer. E vamos lembrar que é nas cidades que a vida acontece e é ali que nós precisamos ter unidade. E São Paulo precisa se unir, porque São Paulo tem 645 municípios, tem uma força política muito grande e pode sim fazer pressão política para mudar essas cenas que a gente tanto está assistindo nos últimos tempos. Vamos avançar. Tá. Como eu estava falando, ó, piso dos médicos, pode avançar. Pisos de saúde, pode avançar. Está aqui, uma das soluções de compensação que a gente está lutando lá. A tão sonhada e conhecida PEC 25. O que é a PEC 25? É um pedido que nós formulamos da Confederação Nacional de Municípios, estava aqui o Rolim de manhã, estava aqui a Priscila de manhã, que nos ajudaram lá na Confederação a construir esse pedido, que estabelece um adicional de 1,5% no FPM, então nós sairíamos de 25,5% para 27% de repasse do FPM. Nós estamos dizendo que isso aqui pode até ser distribuído, não precisa ser pago de uma vez só, pode ser 0,5%, mais 0,5% e mais 0,5%, distribui nos meses do ano, mas isso vai gerar 10 bi de recurso para os municípios. Acabamos de perder 9 do imposto de renda. Esse aqui compensa aquilo que a gente perdeu. Então, é uma pauta fundamental. Toda vez que você tiver com o seu candidato a deputado federal agora, que tem eleição, diga para ele o seguinte, aqui, ó, e a PEC 25? Como é que fica? Vamos aprovar?
ou não vamos aprovar? Lá em Brasília nós estamos mobilizando bastante, tem reunião na semana que vem na comissão especial, nós vamos estar lá na comissão fazendo pressão, mobilizando prefeitos do Brasil inteiro para poder fazer pressão política no Congresso e aprovar a PEC 25, pode acelerar para a gente ser rápido. O que está no Senado de importante da nossa pauta? Vamos para o Senado. Está lá, aposentadoria especial. Esse PLP foi o que foi votado anteontem. Esse que vocês viram notícia em todos os jornais, que o presidente do Senado votou, colocou em votação, aprovou e está devolvendo para a Câmara. É esse daqui que vai trazer bilhões de reais de prejuízo para a gente. O cálculo que a CNM fez dá 108 bilhões em 70 anos. Divide 108 por 70, quem é bom de matemática vai ver que são 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais por ano que os municípios vão ter que pagar por conta desse PLP 185, que nós estamos lutando agora na Câmara para não passar. Vamos avançar. Piso de agente de vigilância sanitária, mesma história, vamos passar. Piso de enfermagem, mesma história, vamos passar. Reforma tributária, o 108. Opa, espera aí, vamos fazer um break aqui. Nós estamos discutindo reforma tributária desde manhã até agora à tarde. Todo mundo que falou aqui, de alguma forma, tocou na questão da reforma tributária. O Rodrigo Espada veio aqui, falou de como é que funciona a arrecadação, como é que vai funcionar o imposto. O Rolim veio aqui, falou como é que isso pode ser agregado ou não, como é que fica o seu município. Mas tem uma questão que ninguém falou, porque está aqui, ó, está no PLP 108. Quando a reforma tributária foi criada, e o nosso ISS municipal passou a integrar o IBS junto com o ICMS, se montou o quê? Um conselho gestor para tomar conta desse imposto. Ok, a reforma é legal, vai funcionar, começa o ano que vem com uma alíquota teste, 0,1% para funcionar. Nós temos que aderir ao sistema todo, o SERPO acabou de falar aqui um pouquinho de como isso funciona, o SERPO está lá desenvolvendo o sistema do CBS em Brasília, vai ter que também eventualmente desenvolver o do IBS estadual, mas a questão é, quem é que toma conta desse dinheiro todo que vai reunir o ICMS e o ISS dos municípios do Brasil? Muito bem, é um comitê gestor formado por 54 pessoas no Brasil inteiro e 54 suplentes. Quem são essas pessoas? Como é que essas pessoas vão compor esse comitê? Quem vai escolher? A lei disse claramente que haveria uma eleição pelas associações municipalistas do Brasil, e aí tem a ABM, tem a CNM, tem a FNP, aquelas que se classificassem para indicar técnicos especializados para compor esse comitê, que foi dividido em 2 pedaços. Metade deles era compostas pelo Estado. Então, 27 membros, cada Estado indica um. Lembrando que nós somos 26 Estados, mais o Distrito Federal, portanto, 27, cada um indica um. Problema nenhum, resolvido, os Estados não concorrem entre si. Sobrou agora 27 vagas para 5.570 municípios. Como é que faz? Bom, é simples, bota lá 27 capitais, está resolvido o assunto. Beleza. Como é que Alto Alegre, tem quantos mil habitantes, Sussumi? 3.800. Vai brigar com a capital São Paulo na hora de uma discussão tributária lá no comitê gestor? Não vai ser engolido. Então, lá no PLP 108, tem uma propositura de que haja um equilíbrio nessa representatividade dos grandes, pequenos e médios municípios, para que todos estejam representados de maneira, obviamente, proporcional dentro desse comitê, Dilador, para que a gente possa ter, então, voz ativa. Lembrando que não é um comitê que vai ser povoado, que vai ser colocado por políticos, mas sim técnicos especializados, com currículo aprovado, para poder estar lá dentro, que entendam de gestão pública, que entendam de contabilidade pública e que tenham prestado serviços e que comprovados prestados serviços para a administração pública nessas áreas de fazenda e finanças durante longos anos. Para aí sim ele poder fazer parte desse comitê. Está lá. A discussão e a briga está grande. Até hoje ele não foi aprovado e está na Câmara para ser. E por que nós estamos pressionando para aprovar no modelo original? Porque nós vamos ter condição de indicar
14 desses 27 membros pela Confederação Nacional de Municípios, e aí sim, representando os 5.570 municípios do país, pequenos, médios e grandes, para que a gente tenha essa representatividade na hora de discutir, Raquel, todas as questões tributárias que deixarão de ser judicializadas da maneira que você conhece hoje e passarão a ser integradas diretamente pelo comitê, ou seja, quem vai ter voz ativa no Brasil para decidir como vai acontecer, vai ser o comitê gestor da reforma tributária. Fundamental que prefeitos e prefeitas estejam mobilizados nessa luta. Vamos para o próximo. Retenção do FPM, nós estamos contra, claro, não tem nem o que discutir, chega de tirar da gente, bora para o próximo. Emendas do PLDO, está aí, nós estamos com uma defasagem gigantesca nos programas federais. Quem tem mais médicos, quem tem menos médicos, quem tem qualquer tipo de programa sabe que você paga 1 e recebe 0,3, 0,4. Ou seja, essa diferença de cada programa que existe, que você adere ao governo federal, merenda, transporte, a gente está careca de saber isso, como é que funciona. O que acontece no final? É o município que acaba pagando a diferença com o seu caixa próprio, com os cofres municipais. Nós precisamos equiparar essa realidade. Olha lá o que está acontecendo com o SUS. Olha o que acontece com a saúde. Você faz lá um procedimento que custa R$500, recebe 20. E quem é que paga os outros 480? É o município, Kerbis, que coloca esse dinheiro na ponta. Nós estamos custeando programas federais, muitas vezes programas estaduais, quando, na verdade, nós deveríamos estar recebendo esse dinheiro de igual, 1 por 1, e isso não está acontecendo. Nós temos que lutar para que volte a acontecer. Próxima. Muito bem. Isso aqui é o que é a pauta principal, é o que tem de mais assustador nesse momento, lá no Congresso Nacional, que é a APM, junto à Confederação Nacional de Municípios e outras entidades municipalistas, como a FNP, que é dos prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos, o legislador fez parte, eu também fiz parte quando fui prefeito, mas que nós temos que ter na cabeça, como essencial, que nós temos que estar mobilizados. E aqui um puxão de orelha para os prefeitos e prefeitas do nosso estado de São Paulo. Há um sentimento do Brasil inteiro, em desfavor de São Paulo, que São Paulo anda de nariz empinado. Toda vez que vai a Brasília, vai o prefeito de São Paulo sozinho, e ele quer resolver tudo. Na verdade, ele vai lá tentar resolver os seus problemas. E é impressionante quando você vê os outros estados da nação. Escolhe aí, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Acre, vai todo mundo junto. Mobiliza, eles vão todos. Parece família de Coati, vai tudo em bando. Mas isso mostra unidade, mostra força, Raquel. Não chega um prefeito sozinho lá, Bia. Eles chegam em 10, 15, 20, 30, muitas vezes vão em 100 prefeitos, quando o Estado tem esse número de prefeituras. Para fazer o quê? Para lutar no Congresso Nacional pelos seus direitos. E quando a gente convoca prefeitos de São Paulo para fazer mobilização, quantos vão? Eu passo vergonha. Na última mobilização que nós fizemos, lá no Congresso Nacional, para fazer uma pauta de legislador municipalista, para tentar barrar várias dessas votações, chamamos a liderança dos deputados de São Paulo, estava lá o Jonas Donizete, ex-prefeito, sabe das dificuldades, ele nos atendeu lá, ele representa os 70 deputados, ele é o líder representando os 70 deputados institucionalmente de São Paulo. Nós estávamos em 11 prefeitos do Estado. Vou repetir, 11. Nós passamos o WhatsApp para todos os 645. Nós estávamos em 11, uma vergonha. Você entrava na sala de Goiás, tinha 100. Você entrava na sala da Bahia, tinha 80. Você entrava em todas as salas de todos os estados, todas as salas abarrotadas. Nós temos os vídeos aqui, posso mostrar. Você entrava na sala de São Paulo, tinha 11. E um monte de prefeito de São Paulo passeando em Brasília, de pires na mão, batendo na porta dos seus deputados para pedir emenda, para brigar por emenda, me dá 1 milhão, me dá 2 milhões, me dá 3 milhões, e nós defendendo estruturalmente que não se tirasse 10 bilhões dos municípios, mas que se pagasse 10 bilhões. E onde é que São Paulo estava? Bom, você não estava lá, Fred? Estava. Você não representa os 645 municípios do Estado pela PM? Claro, mas o que eu faço sozinho? Absolutamente nada. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos integrar São Paulo. Então, o Conexão APM, ele tem esse fundamento primordial, que é a gente vir aqui para a base, conversar com toda a base, trazer essas demandas, obviamente também cheias de soluções para os municípios, mas chamar um alerta, chamar a atenção dos prefeitos e das prefeitas do nosso Estado, para que integrem o movimento municipalista. E aí, não é só problema, tem benesses, vamos mostrar na próxima apresentação, que eu vou passar por ela
rapidamente também, que são as ações judiciais coletivas. Se a gente sabe de tudo isso, enquanto associação, o que é que a gente faz? A gente luta pelos direitos dos municípios. E como é que a gente luta? Vamos pegar lá a Lei 14.341, que é a Lei das Associações Municipalistas, e o que ela diz que nós podemos ou devemos fazer? Manda bala, vamos para o próximo. Ela diz o seguinte, ó, somente municípios filiados à PM têm direito de aderir às ações coletivas. É verdade ou é mentira isso? Claro que é verdade. Eu não sou sócio do clube, posso entrar e usar a piscina? Claro que não, a não ser que eu pague lá o day use, né? Aí você paga o day use e você pode usar. Mas eu tenho que ser sócio do clube para poder me beneficiar de tudo aquilo que o clube tem à minha disposição. Quero ir lá usar a piscina, tomar uma sauna e me servir do restaurante. Não sou sócio do clube, não pode. Poxa vida, mas eu nem quero ser sócio. Por que não ser tão legal ser sócio de um clube que tem tantas vantagens? Vamos para o próximo. Bom, que vantagens são essas? Está aí, ó. Nós não temos problema previdenciário no Brasil de descontos irregulares que o governo federal fez em relação aos municípios? Temos. A associação não pode representar os municípios? Pode. Ela ingressa com uma ação coletiva, ganha força no Poder Judiciário, porque não é um município, são vários municípios ao mesmo tempo representando, e essa força, essa unidade, faz com que o Judiciário pare, se debruce sobre aquele tema, para ver se está correto ou se não está. Então, o que nós estamos pedindo aqui, nesses dois processos previdenciários? Que todos esses descontos da contribuição previdenciária em cima de verbas que foram descontadas irregularmente e que os municípios recolheram as suas GFIPs, recolheram as suas guias e pagaram, seja devolvido para os cofres públicos municipais. E está aqui, ó, terço condicional de férias não gozadas, horas extras indenizadas, abonos de férias e outras parcelas que não configuram salário. Não pode descontar. E a União fez o quê? Fez pagar. Então, agora nós estamos pedindo o dinheiro de volta. Legal, estamos lá brigando, estamos ganhando ação. Quando sair a sentença, quem ganhou? A APM? Claro que não. Não entra R$1 para a PM. Quem é que vai receber esse dinheiro de volta? A APM? Claro que não. Quem vai receber esse dinheiro de volta, Kerbs, é o município que aderiu a essa ação coletiva. E quem é esse município? É aquele sócio do clube. Ah, mas agora saiu a decisão. Legal, eu não sou sócio do clube. Não vai aproveitar a decisão. Você vai ter que entrar com a sua ação isolada ou se favorecer de uma decisão lá na frente. E muitas vezes o que atinge a essas pessoas é a prescrição, que já está acometida porque ele não distribuiu a ação, é uma ação isolada que pode ter um julgamento diferenciado na outra ponta, porque isso aqui ainda não virou tema do Supremo Tribunal Federal, não foi discutido. Então, olha as vantagens que se tem, vamos para o próximo, de você participar das ações coletivas da associação. Para isso, senhoras e senhores, que não são filiados à associação, filiem-se. Quero lembrar que a contribuição da Associação Paulista de Municípios é a menor do país. Vou repetir. É a menor do país. Quem paga menos no Brasil para a associação estadual são os municípios de São Paulo. Estados muito mais pobres do que São Paulo pagam, às vezes, o dobro e o triplo, porque eles entendem a importância que essa associação tem na luta coletiva. Bom, vamos passar? Está aqui. Fundef. Quem lembra da mudança do Fundef para o Fundeb? Todo mundo lembra, né? Quando o fundo mudou de nome, mudou de estatura, mudou de composição, e aí tem uma portaria que foi editada que se tornou valores dos municípios. Nós estamos lá recolhendo esses valores de volta, os nossos advogados estão atendendo aqui na sala ao lado. Quem quiser saber o valor que o seu município tem para receber de volta, nós temos uma tabelinha já do cálculo feito da liquidação dessa ação que nós estamos ganhando. Bom, enfim, são milhões de reais que estão em discussão, que nós vamos ganhar e vamos trazer de volta para os municípios próximo. Fundef, está aí recuperação, pode passar. Retenção previdenciária é a mesma coisa, já falamos dos 15%, só muda a base, próximo. Pode passar. Royalties de petróleo, né? Tem uma diferença muito grande aí para ser recebida do que deveria ser repassado. Tem uma discussão de para onde os royalties foram. Foi para tudo lá em Maricá, no Rio de Janeiro. Foi para tudo lá em São Sebastião, próximo da Ilhabela. Mas tem uma discussão jurídica, tem muito dinheiro para se
a reaver aqui, e nós precisamos lutar por isso. Próximo, vamos ser rápido para a gente poder tomar o café do final do dia. Pode ir lá. Esse material todinho que eu estou falando para vocês, está tudo no site da Associação Paulista de Municípios, tá, pessoal? Estou passando rápido, o pessoal fala, pô, Fred, não dá nem para ler o que está aí. Não precisa. Entra lá no apaulista.org.br, tudo isso daqui está lá, que eu estou mostrando para vocês, inclusive tem a numeração da ação, você pode pegar, Raquel, jogar o Google do número da ação ou entrar direto lá no Distrito Federal, que é a vara federal do Distrito Federal, que é a competente para julgar as ações municipalistas contra a União. Você vai pegar o processo, vai ver o andamento, vai ver como está, quem distribuiu, em que pé está e o que precisa. E aqui nós estamos falando de Fundeb, a mesma coisa do Fundef, só que agora já no Fundeb. Próximo. Vamos lá. E aqui nós temos uma importantíssima, tá? O que é isso aqui, ó? Tema 1130 do STF, ou se vocês preferirem, tema 1130 do STF. Isso aqui é uma discussão da retenção de imposto de renda na fonte, com essas bases que nós temos aqui, de descontos que não deveriam ter sido feitos do imposto de renda, que deveriam ficar retidos para o município, que a União, lá atrás, começou a descontar e os municípios pagavam de volta para a União de maneira equivocada. Tem milhões de reais que foram pagos equivocados. Por conta da discussão jurídica, o STF fixou, Dilador, o tema 1130, pasmem, reconheceu que esses recursos não pertencem à União, eles são de direito dos municípios. Quem disse isso foi o Fred? Não, foi o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. E agora, o que eu faço? Se o Supremo Tribunal Federal está dizendo que o dinheiro não pertence à União, pertence ao município, eu quero de volta. Vamos lá buscar esse dinheiro de volta. Próxima tela. O que a gente está buscando lá? Garantir que esse dinheiro volte para os municípios de maneira imediata como receita. Quem é que acredita aqui que a União Federal vai dispor aí de 20, 30, 40 bilhões, às vezes até mais, para devolver esse dinheiro que durante tantos anos foi arrecadado pelo imposto de renda de maneira equivocada? Quem é que acha que isso vai cair na conta dos municípios? Levanta a mão. Só eu? Não, tem mais gente aqui. Olha aqui, ó. Talvez a União não vá pagar isso dizendo assim, está aqui o teu dinheiro de volta. Claro que não. Eu acho que ela nem tem esse dinheiro para pagar. Mas ela vai fazer o quê? Compensar. Porque o pedido alternativo do tema já decidido pelo tribunal é, nós vamos compensar. Legal, você não recolhe tributo para a União? Recolho. Então, eu vou deixar de recolher porque eu tenho quanto para compensar aqui, Kerbis? Imagina que eu tenho que pagar 100 mil por mês, mas eu tenho 1 milhão para receber. Autorizado pela Justiça, não é o Fred que autorizou, não é a PM, foi a Justiça no tema 1130, na ação que nós propusemos. Você vai homologar a tua conta lá e vai dizer o seguinte, ok, a partir de hoje eu não pago mais. E se você não paga mais, o que acontece com esse dinheiro? Ele fica no caixa. E se ele fica no caixa, ele serve para quê? Para o que você quiser, para você colocar e aplicar ele aonde for a sua maior necessidade. Então, para que eu possa desfrutar disso, eu tenho que estar vinculado a uma associação. Eu não posso ir lá sozinho? Pode. Bom caminho para você. Você vive a vida sozinho? Até para fazer filho precisa de 2, não dá para fazer sozinho, né? Até dá com os mecanismos tão modernos que a gente tem hoje. Enfim, mas não é o ideal, né? O ideal é que a gente tenha pelo menos 2. Pouco importa que tipo seja esses 2, eu não estou aqui julgando, mas pelo menos 2 para constituir uma família. Vamos seguir. Esse tema 6, o que ocorreu está aí. Nós temos aqui tabela SUS, quem é que não paga procedimento nos hospitais, quem é que não sabe o quanto custa a saúde, não tem prefeito hoje investindo 15% na saúde, que é o que a Constituição determina. Não tem. É assim, ó, a média no Brasil de investimento na saúde, na base municipal, é 24%. Estudo feito nos 5.570 municípios do Brasil. Minto, 5.571 quando o Distrito Federal se comporta como município. Ninguém investe menos que 24%. Podemos pegar os exemplos de quem está aqui. Levanta a mão e diga quanto você investe. Não tem menos que 20, 22, 23, 24, 25. Tem gente colocando 30, 31, 32, 33, 35. Tem município que está gastando 38% da sua receita em saúde pública. Nada contra, ok, é importante, mas quando ele deveria estar colocando 15%.
E por que isso acontece? Vamos voltar nos pisos, vamos voltar nos programas não remunerados, não verdadeiramente corrigidos de acordo com os índices inflacionários, vamos voltar nas ações de desconto equivocadas. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos lá em Brasília lutando dia e noite para que isso seja revertido, e aí nós cansamos de fazer só uma briga convencional e propusemos uma ação coletiva para fazer o quê? Para a revisão da tabela SUS, pegar o dinheiro do TUNEP de volta e falar, esse dinheiro pertence aos municípios, paga a diferença. Está aqui, se Deus quiser, estamos ganhando mais essa. Vamos para o final? Acho que essa é a última, né? Que nós colocamos 7. Tabela SUS, pode avançar? Bom, essa foi a última ação, nós temos 7 ações distribuídas, com o tema 11h30, são 8, enfim, está tudo à disposição das senhoras e dos senhores lá na Associação Paulista de Municípios. E eu gosto de mostrar isso com muito orgulho, porque eu fui prefeito e eu sei as dificuldades que as cidades têm, e eu sei que uma associação ajuda muito. Quero contar uma história rápida para vocês, partindo para o final. Fui prefeito por 8 anos. Nunca deixei de pagar uma mensalidade de qualquer associação municipalista. FNP, APM, CNM, todas que eu podia fazer parte, eu fazia. O Dilador foi assim quando foi prefeito, o Sussume é assim, é membro do nosso corpo diretivo. E por que isso? Porque quem está na linha de frente governando, entende com muita clareza que não dá para o Mandurinha só fazer verão. A gente precisa do apoio das associações para poder fazer frente a essa força política contrária, que muitas vezes não olha com o devido respeito para os municípios brasileiros e não reconhece constitucionalmente o que está lá na Constituição de 88, que é a autonomia tributária, existencial, financeira, moral, institucional, pública, administrativa, qualquer que seja ela, dos municípios. Nós somos um ente federado que merece esse respeito. Nós temos que ganhar esse respeito, nem que for na luta, na marra ou na briga, e aqui estou dizendo institucional, estou pedindo para ninguém pegar arma para ir para Brasília lutar, não é isso que a gente prega, né, Gi? Está aqui a Gi, que é representante da Confederação Nacional dos Municípios, encaminhada aqui pelo nosso presidente Paulo para estar conosco, nos representando aqui. Não é para pegar em arma e brigar, não é isso. É fazer a luta institucional, é se valer ou fazer valer todos os direitos que nós temos. Está aí o Poder Judiciário, está aí a negociação e o diálogo político para a gente construir isso. Mas eu volto a insistir, só os filiados participam disso, tá bom? Vamos para a próxima? E como é que faz? Né? Tem todas as vantagens de ser filiado, é o lance que eu já brinquei com vocês da piscina, da sauna ou do restaurante do clube. Não vou ficar aqui, todo mundo aqui sabe como é que funciona, vamos para o próximo. Conclusão, vai. Como é que faz para eu filiar? Quero me filiar, como é que faz? Posso filiar? Posso. Tem que aprovar a lei na Câmara, tem que colocar no meu orçamento, tem que emitir cheque, ordem de pagamento. Como é que funciona isso? Tem uma regra, Lei 14.341, diz exatamente como faz. Vamos para a próxima. Está aí a brincadeira, a gente envia uma ficha de filiação com toda essa legislação para o município preenche esses dados, o prefeitão vai lá, chamega lá, brincadeira, usa o GovBR, usa o A1, o A3, enfim, assina, devolve para a gente, próximo, a gente filia, obviamente ele é obrigado a pagar uma contribuição, que é a mais barata de todos os estados do Brasil. A associação não está lá para ficar rica ou para ganhar dinheiro da contribuição dos municípios. Esse dinheiro é usado para custear isso que vocês estão vendo aqui, para custear as nossas idas lá e brigar em Brasília, em benefício próprio, capacitar e devolver tudo isso em benefício dos municípios. A gente formaliza isso direitinho, como diz a lei, regularizou, você pode fazer o quê? Ah, eu quero aderir às ações. Legal, vamos para o próximo. Próximo. Como é que eu faço? Filiei lá, não filiei? Próximo. Está aqui. Eu vou aderir às ações. Está aqui um termo de adesão e autorização. Depois tem um QR Code, tá, pessoal? O que você vai fazer? Então, todas as ações propostas aqui, você vai ler, vai passar pelo seu jurídico, ele vai validar, você vai dar OK, botou tua assinatura digital, próximo, manda para a Associação Paulista de Municípios, a gente vincula no processo. Até o final do mês, todo dia 30, gira o mês, perde um mês de prescrição para trás quem não filiou, a gente refaz todo esse procedimento, porque ele é assembleístico, a lei obriga que aquele que está filiando tenha aprovado na Assembleia, a gente faz as nossas reuniões, que o Carlos está cansado já, a gente faz lá digital, parará, todo mundo fala, sai uma briga legal, mas todo mundo se entende, no final aprovou, reduz a ata, vai para a ação, sobe na ação, avisa o juiz, ó,
município tal, aderiu, se beneficia do resultado da ação, porque agora ele é associado e, assembleisticamente, ele pode se beneficiar dessas ações. Próximo, que acho que é o último, as vantagens de tudo isso, eu acho que acabou, vai vir um muito obrigado aqui, se não vier eu vou falar, não veio, só botou o contato, tem que ter um obrigado. É gentil que tenha um obrigado no final, não é isso? E a ideia é muito simples, né? A ideia qual é? Gente, esse obrigadão aí é pela paciência de vocês de estarem aqui desde as 8 horas da manhã, saíram das suas casas, vieram até aqui, participaram desses intensos, mas importantes trabalhos do Conexão APM aqui na região de Araçatuba. Raquel, no começo da manhã, ela disse aqui o porquê nós escolhemos Araçatuba. Dilador, você sabe por quê? Porque essa é uma região muito forte do nosso estado, é uma região muito representativa, que tem uma riqueza muito grande, não só na sua produção de riqueza, estamos falando de PIB, mas também uma riqueza de recursos humanos muito grande. É uma região muito representativa do nosso estado, de pessoas maravilhosas, com excelentes gestores públicos que querem justamente fazer São Paulo andar para frente. E não estou aqui falando de política, nós estamos aqui o dia inteiro falando de gestão pública, nós estamos aqui discutindo como melhorar, inovar, modernizar, capacitar, formar e informar pessoas qualificadas para prestar o melhor serviço público de qualidade para as pessoas que acreditam em nós, representantes públicos. Quer seja servidor público que está ali porque prestou um concurso e está servindo a população, quer seja aquele que ocupa um cargo eletivo, prefeito, vice-prefeito, vereador, vereadora, quem está na presidência da Câmara, ou quem foi eleito representante de bairro, ou qualquer coisa que o equivalha. Nós estamos aqui para servir. Servir significa fazer, é um verbo de ação, não é um verbo de omissão. E a APM ela não se omite, ela está aqui justamente junto com a Confederação Nacional de Municípios, com os nossos patrocinadores, com todos os seus parceiros, todos os técnicos que doaram o seu tempo, toda a nossa equipe de trabalho que montou toda essa estrutura para que nós pudéssemos estar aqui hoje, tentando trazer o melhor da qualificação, da inovação e da modernização da gestão pública. Só assim nós vamos dar um salto de qualidade. A tecnologia está fazendo com que as coisas andem com muita velocidade e o poder público precisa acompanhar essa realidade. Não é só você inovar tendo tecnologia. Diz assim, olha, comprei um software legal. Isso não resolve o problema da administração pública. Você precisa ter gente qualificada para operar o software. Você precisa saber como tratar os dados que esse software vai disponibilizar para a administração pública. Cidades inteligentes são formadas por pessoas inteligentes, capacitadas e qualificadas para soluções inteligentes. Por isso a gente traz aqui boas práticas. Não precisa inventar nada, está tudo aí. É só pegar o que já foi feito, copiar e adaptar para a sua realidade, para a sua cidade, para você se dar bem. E aí sim você vai ter uma cidade inteligente. Tem gente que acha que trocou lâmpada de vapor de sódio por lâmpada de LED, sai na rua dizendo, eu sou prefeito de uma cidade inteligente, eu coloquei LED. Eu escuto isso. Ok, você deu um baita avanço na tua cidade, economizou energia, está muito mais moderno em termos de emissão de carbono, as coisas estão funcionando melhor, mas não é só isso. Precisa de muito mais, e tem grandes possibilidades na mão dos gestores públicos. Quem serão os grandes gestores públicos dessa geração, ou desse momento que nós estamos vivendo? Aqueles que olharem as oportunidades, pararem de ficar com o pires na mão reclamando, e a partir dessas oportunidades, transformarem as suas gestões em gestões modernas, e transformarem a realidade das pessoas, modernizando os serviços públicos. Não tem outro caminho, senhoras e senhores. E para isso precisa qualificar. Isso não é na gestão pública, isso é em qualquer profissão. Você já imaginou dentista hoje trabalhando de buticão ainda lá, com broquinha manual? Não existe mais isso. Quem vai no dentista hoje sabe que é uma sala de computação, uma cadeira dentária hoje. As cirurgias hoje, super modernosas aí, já estão usando o robozinho. O médico vai lá e programa o robô. Ele estuda computação, estuda lá informática, junto com a medicina. Porque daqui a pouco o robô é que põe a mão em você. É para isso que nós estamos avançando. Olha a inteligência artificial aí. Ai, meu Deus. A gente já nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira. A gente fica ali no celular, tic, 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 de repente vê um negócio, ih, meu Deus, isso aqui é sério ou não é? Então a gente precisa entender esses processos. E por que é que a administração pública não acompanha essa evolução
na mesma velocidade. Acompanha sim, tem muito gestor público acompanhando, e é isso que nós queremos trazer para vocês a partir do Conexão APM. É fazer com que as prefeituras se conectem à APM, a APM se conecte aos grandes líderes municipalistas, que os grandes líderes se conectem entre si regionalmente, e que tudo isso seja uma grande conexão para transformar a vida de cada cidadão, de cada uma das cidades dos nossos 645 municípios do Estado de São Paulo. Portanto, nós estamos aqui à disposição de vocês. Nós estamos aqui no verbo de ação para servir cada um de vocês, servir cada uma das lideranças, cada uma das cidades, trazendo o que tem de melhor em São Paulo e no Brasil para dividir com cada um de vocês, para que vocês possam sair daqui mais preenchidos do que chegaram. E eu não estou falando da sobremesa depois do almoço, eu estou falando de preenchimento intelectual, eu estou falando de conhecimento, de capacidade, por que não dizer também do cafezinho, que nós vamos servir logo aqui, depois do término dessa nossa reunião, à disposição de vocês. Tem um lanchinho gostoso que o pessoal está preparando ali, para a gente terminar, fazer o lanchinho e depois cada um seguir em paz, protegido por Deus, para cada uma das suas cidades. Meus agradecimentos sinceros, de coração, a cada um de todos vocês que permaneceram o dia todo conosco até o final da tarde de hoje. Quero fazer um agradecimento especial a você, Raquel, que se dispôs a estar aqui de última hora. Vem cá, sobe aqui, vem de pé aqui, que a gente precisa fazer esse agradecimento. Uma salva de palmas a Raquel Sherazade, que deixou o seu lar de prontidão, recebeu o chamado no final do dia, falou, corre lá para Araçatuba, como se fosse fácil, né? Rodar aí 600 quilômetros, pegou seu carro, mulher sozinha, veio aí nesse desafio pela estrada. A Gi faz muito isso, roda o estado inteiro também, dando um exemplo de civilidade, porque ela acredita no que está fazendo, uma excelente comunicadora, jornalista de primeira linha, está aqui com a gente, nos ajudando e nos auxiliando, mergulhou de cabeça nesse mundo, porque acredita no que está fazendo, deixou todos os seus afazeres para estar aqui acreditando no Conexão APM, acreditando em cada um de nós e trazendo o melhor no dia de hoje, daquilo que a gente discutiu de reforma tributária, regime de previdência, securitização de dívida pública. Carlos Kerbs, um agradecimento especial a você, vem para cá também, que foi nosso palestrante da securitização. Levanta, fica aqui do ladinho para sair na foto, vai ficar, está cansado, trabalhou muito, não quer ficar em pé mais. O Rolim não está mais aqui com a gente, porque ele teve que pegar o avião lá para Brasília de volta, porque tem muitas dessas pautas no Senado que dependem da atuação direta do Rolim. Gi, vem cá, fica em pé com a gente, representando a confederação, sobe aqui, vamos distribuir o peso feminino, fica ali do lado do Kerbs. Sussumi, vem cá, que é o nosso diretor que restou aqui da APM, Dilador, que é o nosso grande prefeitão, vem para cá, fica em pé aqui. Quando eu falei que nós íamos fazer aqui, ele falou, chá comigo, deixa para mim que eu vou trabalhar. O Dilador não gosta de trabalhar muito, mas ele pegou firme nessa. Brincadeiras à parte, eu fui prefeito com o Dilador, fui secretário adjunto de Estado com o Dilador prefeito, eu sei do grande trabalho e da grande liderança que o Dilador tem, não só em Araçatuba, mas em toda a região oeste do nosso Estado. Eu não vou chamar mais ninguém, porque senão eu sinto que está todo mundo representado aqui, né? Tem membro de todo mundo aqui. A Priscila, que estava aqui, foi embora. Serpro, por favor, vem para cá. Eu acho que não tem mais ninguém que fez palestra que está aqui com a gente, mas eu queria sim, nesse momento, antes de encerrar, pedir a todos vocês uma grande e calorosa salva de palmas para todos nós que estivemos aqui envolvidos nesse grande processo de aprendizado, o Conexão APM Araçatuba. E aí, já que está todo mundo legal, forte, porque almoçou e tem café, eu quero uma outra salva de palmas agora para o pessoal que a gente não vê, mas que é fundamental para que isso dê certo, que é o pessoal do bastidor. Está aqui o pessoal da mesa de som, o pessoal da Cap Montagens, está aqui a Bia, o Wesley, o Anderson, o Amorim, as meninas que fizeram o atendimento e o credenciamento de vocês, o pessoal da cozinha que nos serviu o almoço, o pessoal que trabalhou no salão, agradecer ao pessoal do hotel que nos recepcionou, enfim, todos aqueles. Gustavo, vem cá também, o nosso patrocinador, sobe aqui, eu não tinha te visto, eu estou sem meu óculos de longe, ele está aqui, ó, mas alguém me deu toque aqui, é lá o Gustavo, vem aqui, Gustavo, nosso patrocinador também, agradecer, porque é ele que está pagando toda essa conta. Então, Gustavão, obrigado por acreditar
no municipalismo paulista, agradecer à Confederação Nacional de Municípios e do nosso grande líder, do Paulo Zilkowski, os nossos motoristas aqui representados pelo Marcelinho, que vão nos levar de volta a São Paulo, mais 6 horas de viagem. Descansou, Marcelinho? Dormiu? Está tudo ok? Beleza pura? Então, olha só, para finalizar, o nosso muito obrigado de coração e vamos partir agora para o próximo Conexão APM, lá na região de Sorocaba, lá na região de Itapeva, lá perto de São Paulo, um pouquinho mais perto, né, Bia? E lá nós vamos reunir as 30 cidades da região para fazer essa mesma discussão temática que fizemos aqui. De coração, obrigado a todos vocês. Como não sou eu o mestre de cerimônias, eu vou dar de direito a palavra a quem está acreditando muito nesse projeto, que está aqui conosco, que é a nossa grande mestre de cerimônias, Raquel Sherazade. A palavra para encerrar é toda sua. Muito obrigado. Obrigada a você, Fred. Obrigada pelas palavras tão gentis. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite de estar aqui entre vocês e conhecer um pouco mais da realidade dos nossos municípios, as dores, né, dos nossos prefeitos, dos nossos agentes políticos. Mas é um prazer para mim estar aqui. Eu escrevi um textinho sobre essa palavra que diz tanto conexão, né? Eu sou melhor na palavra escrita do que na palavra falada, sabia? Eu gosto mais de escrever do que de falar, de improviso. Então, eu escrevi alguma coisa sobre conexão e eu gostaria de compartilhar com vocês, gente. A conexão, ela é essencial para o desenvolvimento do indivíduo e da coletividade. Eu vou explicar por quê. Porque quando a gente se conecta, primeiramente, a gente vence o preconceito. Todos nós temos preconceitos. É até um instinto, né? Só que o preconceito é irracional. Então, quando a gente se conecta, a gente consegue vencer essa primeira barreira que nos isola do outro, que é o preconceito. E aí, vencendo o preconceito, a gente consegue ampliar a nossa capacidade de compreender o mundo ao nosso redor e também criar soluções para ele. A conexão, ela gera colaboração, ela aproxima realidades diferentes, ela cria vínculos, e é isso que a APM está tentando fazer, esse trabalho tão bonito entre os prefeitos, os 645 prefeitos do estado de São Paulo, do grande estado de São Paulo. Então, a gente está... Por isso que o nome é conexão, e isso me pegou de jeito. No mundo ligado pela tecnologia, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais isolado pela falta de empatia, a conexão não é apenas uma escolha, a conexão é uma estratégia para crescer, para aprender, para construir relações mais significativas e realidades transformadoras. Eu acho que esse é o grande compromisso do homem público, é transformar a realidade em sua volta e deixar esse legado, o legado para o público, para o povo. Então, gente, obrigada pela atenção de vocês, pela paciência, obrigada mais uma vez pela oportunidade, Fred, que você me deu de estar aqui nesse dia. Obrigada, gente.